Então, o assunto de hoje é procrastinação. E para provar o meu ponto e para mim mesmo, eu comecei a gravar esse vídeo sem vontade. Não que eu não quisesse fazer o vídeo ou que eu tô aqui forçado, né? É por pura escolha própria. Eu até anotei o tema, é um tema que eu gostaria de falar. Porém, nessa tarde especificamente, enquanto eu não começava a gravar o vídeo, eu tava meio que adiando o início de gravar. Eu pensei que... Vamos lá. Eu pensei, bom, já faz uns dias que eu não posto nada, tenho que gravar um vídeo e tal, deu aquela leve necessidade, aí eu pensei, pô, mas eu não tenho tema e tudo mais, aí só hoje surgiram 3 temas diferentes que eu anotei, aí eu, tá, beleza, então eu vou gravar. Aí eu, tá, a partir de tal horas, né, vai estar tudo certo, eu vou gravar, e chegou tal horas. Aí eu fui fazer uma coisa, não, eu só vou comer alguma coisa aqui rapidinho e já vou gravar. Eu terminei de comer. Aí, beleza, agora eu vou gravar. Aí eu abri a janela aqui, né, que eu boto o celular na janela, tava vindo um solão direto na janela, o que por um lado seria uma boa iluminação, mas por outro eu lembrei, teve um vídeo que eu deixei meu celular na janela, batendo sol, o celular esquentou e interrompeu a gravação no meio. Então, calma lá, não posso gravar com o sol batendo. Então, eu já fui meio que pescando coisinhas e motivos e desculpas para ir adiando um pouco o início do vídeo. Aí, esperando para o sol baixar e eu poder colocar o celular na janela, eu peguei ali uma bolachinha, botei um filme que eu já tinha começado e não tinha terminado, outra coisa, né, de meio que procrastinação, né, de começar as coisas e não terminar. Demolição, é Demolição? Em inglês é Demolition, né, que é um filme do Jake Gyllenhaal, muito bom inclusive. Deixa eu ver se é isso. Troca. Enfim, aí eu coloquei o filme, fui vendo, não, e fui enrolando. Demolição, mesmo, Demolition, enfim. E eu fui meio que enrolando, aí acabou o filme, aí eu, tá, agora eu vou gravar. Não, já tô adiando demais, já tô enrolando demais. Enfim, e o que eu queria falar sobre procrastinação? Exatamente o que aconteceu comigo hoje. Que é, o que é procrastinação, né? É o ato de tu, na minha opinião, tem duas diferenças. Duas diferenças não, duas procrastinações, 2 tipos de procrastinação diferente, ou talvez seja tudo a mesma coisa, mas as pessoas não consideram uma delas exatamente procrastinação, mas vamos lá. Procrastinação mais comumente conhecido seria o ato de não começar as coisas, ou de enrolar, ou de deixar para depois e ficar inventando desculpinha, etc. O mais comum seria, por exemplo, nos estudos. O cara fica procrastinando, ele não estuda, e um dia antes da prova ele se mata para resolver o problema e estuda muito de uma vez só. Ou tem um trabalho da escola, da faculdade, alguma coisa assim, alguma tarefa, acho que pode até ser no teu trabalho normal também, tu tem alguma tarefa que tu tem que fazer e tu tem um prazo para entregar a tarefa. Aí tu fica enrolando, procrastinando, e um dia antes, ou horas antes de entregar, tu, meu Deus, a tarefa, aí tu vrau, e faz tudo ao mesmo tempo, assim, tudo de uma vez, e conclui, né? Tem pessoas que até se gabam de fazerem isso com frequência, sempre se darem bem, e conseguir entregar um bom trabalho, tirar a nota boa, etc. E elas ficam pensando, nossa, eu tenho a capacidade, porque se em horas, ou se no dia anterior eu conseguir fazer tudo isso, entregar um bom trabalho, nossa, imagina se eu fizesse da forma normal, imagina se eu realmente estudasse. E as pessoas só ficam nisso e nunca fazem, né? Então também tem esse lance da procrastinação, que é o imaginativo, a pessoa fica imaginando ela fazendo tal coisa, ou às vezes ela não quer muito fazer a tarefa, aí ela pensa em fazer a tarefa, aí ela imagina ela fazendo a tarefa e já fica cansada antes de começar, ou ela começa a imaginar pequenos empecilhos e motivos para não fazer agora, fazer daqui a pouquinho, ou, se eu fizer amanhã, e assim vai indo, e vão se amontoando, e vira aquela bola de neve, e tu vai empurrando cada vez mais longe a tarefa e acaba não fazendo nada, né? Então, coisas que eu consigo citar assim da minha vida, que é um bom exemplo, Ted Lasso tá na Copa, enfim. Aqui tá o jogo da final da Copa, tá aberto aqui pra mim. Enfim, quando a gente às vezes tem uma nova ideia, eu vou começar um novo hábito, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, etc., a gente acaba querendo
colocar prazos ou condições específicas para isso acontecer da melhor forma, e isso é contraprodutivo porque só dá cada vez mais desculpas para a gente acabar procrastinando. Então, por exemplo, a pessoa fala, vou começar a correr, né? Correr na rua, assim, normal. Isso eu já falei, eu vou até deixar aqui. Não sei se eu posso, porque não é do meu canal. Não vou, não é do meu canal, isso é da Casa TV, mas enfim, tá aqui, ó. O homem ali, ó. Eu já falei, só tem outro vídeo sobre o consumismo, como às vezes tu atrelar o início de um hábito, o início de uma tarefa, alguma coisa assim, com itens materiais, e tu precisar comprar eles antes de começar a tarefa, atrapalhava tu só começar a tarefa. Então, de novo, correr. A pessoa pensa, eu vou começar a correr. Não, mas aí eu tenho que comprar o tênis tal, a bermudinha tal, uma camisa dry fit tal, eu tenho que comprar um relógio, não sei o quê. E fica colocando tantos passos para ela começar que isso acaba alongando a procrastinação do início. Alonga o começo da atividade e a pessoa acaba se enrolando e nunca começa ou sempre adiando, enfim. Procrastinação também, nem só o consumismo faz isso. Então se tu coloca, não, vou começar a correr, tu pensou isso, sei lá, numa sexta-feira. Aí tu, não, vou começar a correr, nossa, beleza. Segunda eu começo. Por que segunda? Porque a nossa sociedade já se organizou a semana dessa forma e segunda combina com começo. É o primeiro dia de aula, às vezes é o primeiro dia do trabalho da pessoa, se ela não trabalha fim de semana. Segunda já está tão atrelada a começos, ao início da semana, sendo que domingo é o primeiro dia, mas enfim, as pessoas consideram tanto a segunda o começo, o início da semana, que automaticamente colocam lá. Aí a pessoa, não, vou começar a segunda. Mas por que segunda? Se tu teve a ideia, tu tá com a vontade, sexta-feira às 5 da tarde, levanta, sai de casa e começa a correr. Tu não precisaria marcar uma data, tu não tem que marcar horário para correr. Qualquer um pode sair a qualquer momento na rua e começar a correr. Aí tu tá marcando meio que uma data, um horário contigo, porque na tua cabeça faz sentido começar especificamente segunda no horário X. Aí o que normalmente acontece, Shakira? O que normalmente acontece? Até chegar a segunda, termina a sexta, passa sábado, domingo inteiro, até lá a ideia vai ficando de molho, vai marinando e dá espaço para o cérebro começar a inventar desculpinhas e tudo mais. Então, às vezes tu desiste até chegar a segunda, tu fica pensando, beleza, eu vou correr segunda, né? Aí tu olha assim, mas a previsão é de chuva, não sei se vai dar, tá? Eu começo semana que vem, já era. Começa a segunda, aí tu começa assim, olhando em volta, mas esse tênis aí não deve ser bom para correr e tal, não tem um tênis bom ainda. Vou esperar, quando virar meu cartão, ou quando eu receber o salário no dia X, aí eu vou comprar um tênis, aí eu começo a correr. Tem que começar bem, né? Começar certinho. E assim vai, e tu fica criando coisas e malabarismos mentais, tudo pra jogar lá na frente uma data que tu mesmo colocou. Então, tu não quer cumprir o prazo que tu mesmo inventou. Às vezes no susto, se tu surgiu a ideia, tu tá com aquela motivação, aquela vontade na hora, só vai, porque se tu teve ideia sexta e tu já correu sexta, tu não vai conseguir ficar pensando quando tu vai começar, se tu deve, não, tu já começou, tu teve a ideia, tu botou o tênis, o pior tênis que tu tem, saiu, tu tava na rua do nada, tu já tá correndo. Aí quando chega sábado, tu pensa, bom, eu comecei a correr, ontem eu corri, hoje o clima tá bom, vou correr de novo, porque tu já tá em movimento, tu já começou, né? Isso é uma forma que acaba acontecendo de procrastinação e que as pessoas caem muito fácil nesse nível, nesse tipo de armadilha própria, né? A mente da pessoa acaba criando esse tipo de coisa. E a gente sempre tem que ter cuidado. Então, se tu decide começar uma dieta, por que tem que ser mês que vem? Não, para dar 30 dias certinho. O 30 dias, o calendário não existe. Não é real. Isso aqui, ó, a gente que inventou. Não significa nada. Tu não tem que obedecer numerozinhos. Só vai e faz. Tu come todo santo dia pelo resto da tua vida. Por que um mês específico tem que ser desde o primeiro dia um motivo para tu comer diferente? Come agora diferente. Vai agora no mercado e compra as coisas diferentes ou começa a evitar comer tal coisa. Se tu teve a ideia agora, tu percebeu que tu precisa da dieta agora, faz agora. Aí também, promessas ou não sei como é que é o nome. Acho que é promessas de fim de ano. Não, ano que vem eu vou começar a fazer tal coisa. A partir de 1º de janeiro eu vou fazer tal coisa. Por quê?
Por que tem que ser no início do ano? De novo, o ano é algo abstrato criado por nós. Não existe. Para o universo, para a natureza, para tudo fora da nossa sociedade, para os animais, do dia 31, vai ter o dia 31? Do dia 31 aqui, ó, de fevereiro, de dezembro até o 1º de janeiro, nada muda, nada, não tem diferença nenhuma. Começar uma dieta, a fazer exercícios, a fazer isso ou aquilo, no dia 31 ou no dia 1º vai ser difícil igual, vai ter a mesma dificuldade, tu tem a mesma capacidade para fazer em qualquer momento do ano. Agora é dia 19 de julho. Se agora eu quiser mudar minha vida completamente, fazer 500 coisas ao mesmo tempo, eu posso. Se eu quiser começar um hábito novo, agora eu posso. Não tem problema eu estar no dia 19. Pô, mas nem no dia 15, que é ali na metade, não tem problema, não existe isso. Nada muda. Só que a gente fica se agarrando a essas coisas, a essas abstrações, e esse hábito de se prender nessa forma é o que muitas vezes dá espaço pra gente desistir ou inventar desculpa. Então, a própria promessa de fim de ano, a pessoa fala, não, 2027, novo eu, vou começar a fazer exercícios e me alimentar melhor. Em 2027, então a partir do dia 1º de janeiro. Só que o que acontece? Tu vai ter Natal, ceia, tudo mais, vai comer besteira. Aí tu já faz a virada num churrasquinho, em algum lugar, assim, numa janta, alguma coisa, algum tipo de ceia de Réveillon, de Relão, tu já tá comendo besteira de novo. Aí vai chegando ali, vai começando o ano, tudo mais, tu pode até ter começado. Não, dia 1º eu realmente comecei a dieta, eu realmente comecei a fazer exercício, parabéns. Aí tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Logo, eu não sei a ordem agora, mas logo tem, por exemplo, carnaval. Mesmo que tu não pratique o ato de pular carnaval, se tu não é uma pessoa apaixonada que tu vai pro carnaval e tudo mais, só o fato da sociedade inteira ficar para as cabeças no carnaval já cria um ambiente onde tu mesmo acaba ficando mais foda-se e menos disciplinado. Então, se tu é o cara que vai pro carnaval, tu vai beber, tu vai comer comida de rua, tu vai ficar louco, vai usar tóxicos e não sei o que, vai ficar... Ó, vai se largar durante dias, às vezes semanas, dependendo de onde é que tu mora. Aí todo o progresso, não vou falar todo, mas se tu fez algum progresso com dieta e exercício até o início do carnaval, muito provavelmente tu vai perder metade, se não todo o progresso que tu fez. E depois do carnaval, ressaca e todo aquele lance de voltando para a rotina normal, dificilmente tu vai estar com o mesmo gás e a mesma disciplina que tu estava no 1º de janeiro. Porque dia 1º acabou de virar, então, nossa, novo ano, novo eu, não tomo banho desde o ano passado. Tu tá ali, tu tá, né, com gás e tu tá cumprindo a tua promessa e vamos embora. Aí vai passando o tempo e tu, tá bom, vamos lá, continuando, né, focado. Aí vai chegando o carnaval, tu, carnaval semana que vem, fiquei janeiro inteiro aqui, né, fiquei janeiro, metade de fevereiro, eu não me lembro quando é que começa o carnaval, mas enfim, fiquei aqui um mês e pouquinho já regradinho, mereço, né, carnaval, vamos lá, E aí já era, porque tu vai pular o carnaval, vai viver outro momento da tua vida, não é mais disciplina, não tem nada daquilo que vai passar na tua cabeça, é só curtição e tudo mais. Pós-carnaval, tu tá se recuperando, aí tu pode até tipo, beleza, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a estudar, não sei o que e tal, e tu vai meio que automaticamente voltando pra tua rotina, mas a tua rotina normal, não necessariamente a tua ultra, mega, hiper nova rotina saudável que tu construiu por um mesinho só, porque às vezes isso não é o suficiente para ser considerado o teu normal. Então tu talvez, muito provavelmente, vai voltar do carnaval sem todo aquele gás, sem toda aquela motivação, não tem a virada te lembrando de tudo que tu prometeu, tá todo mundo louco, já passou a vida, já tá outros assuntos, agora o assunto é o que aconteceu no carnaval, não sei o que, daqui a pouco vai ter Páscoa, tu já tá em outro momento, e aquele gás inicial que tava te empurrando de começar certinho no dia 1º, não existe mais, e aí tu abandona tudo de novo. Também, daqui a pouco chega a Páscoa, tu vai encher, né, a boca de chocolate e tudo mais, então dieta, exercício, vai tudo por água abaixo. Enfim, isso é uma das armadilhas. Outra coisa, outra face, digamos assim, da procrastinação, que não é tanto nesse sentido de mudar um hábito ou mudar alguma coisa na rotina, mas existe a procrastinação
mais distante, ou que aparenta ser mais distante. Eu acho que tá ficando meio escuro esse... Ou não, não sei. Não, por enquanto eu vou deixar, deixa eu ver. Tá bom por enquanto. Qualquer coisa eu ligo a luz. É que eu vou ter que trocar a cor da lâmpada no celular, eu vou ter que parar o vídeo, enfim. Deixa amarelo também, qualquer coisa. Enfim, o que eu tava falando? Ah, tá. Que é hobbies ou coisas que tu sempre quis fazer. Existe essa procrastinação também, que te impede de começá-los. Ou que faz eles parecerem uma realidade muito distante. Um exemplo. Eu tenho uma certa vontade de aprender violão, por exemplo. Não que eu seja apaixonado, etc, mas às vezes eu vejo alguém tocando violão e falo, nossa, eu gostaria de saber. E violão, querendo ou não, é um instrumento bem acessível, tanto em questão de dinheiro, não é tão caro, tu consegue violões mais baratos, quanto de, né, no mundo selvagem. É muito mais fácil tu esbarrar em um violão por aí para poder usar a sua habilidade de tocar violão ou se amostrar para as pessoinhas que tu sabe tocar violão, do que um violino. Se tu toca violino, parabéns, mas tu vai ter teu violino extremamente caro em casa, que tu vai ter receio de sair andando com ele na rua porque é um violino extremamente caro, e aí dificilmente tu vai estar num rolê, em algum lugar assim, naturalmente, tem um violino, galera, olha aqui, ó, e vai comer isso aqui, todo mundo, nossa, ele toca violino. Não vai acontecer. Agora, se tu toca violão, tu tá às vezes num acampamento, numa loja, num estúdio de tatuagem, na casa de alguém, tu tá ali na sala, olha ali no cantinho, um violão. Galera, aqui ó, eu ia cantar agora aquela do Legião Urbana, que eu esqueci o nome, esqueci como é que começa a música, mas finge que eu fiz essa piada e dei risada aí por mim. Como é que é o nome? Tal filho de sei lá o que, enfim. Tá, vou até ligar a luz depois dessa. Isso aqui é um corretor de postura, caso alguém estava se perguntando. Enfim, mas eu penso em começar a tocar violão. E por que existe essa procrastinação que dificulta esse início? Porque quando eu penso em aprender a tocar violão, de novo, voltando para o consumismo, além de eu lembrar que eu vou ter que comprar um violão e vou ter que gastar dinheiro e tudo mais, eu fico pensando, imaginando muito lá na frente, e parece que todo o esforço de meses que serão envolvidos até eu conseguir tocar, eu sinto de uma vez só e não começo. Eu já chego nos problemas, eu queria falar sobre essa visão, essa forma de ver a vida. Isso não serve só para começar coisas, isso serve principalmente para começar coisas, mas até para lidar com coisas que tu é obrigado. Tem uma analogia, que eu não sei se é da autoria da pessoa que eu vou citar, mas foi com ele que eu conheci, que eu vi uma vez um vídeo do Josh Strife Hayes, que é um youtuber britânico. Ele estava fazendo uma live, onde ele era meio que um barman ali, que dava conselhos, então as pessoas no chat da live dele falavam e ele dava conselho. Aí um cara pediu um conselho sobre tomar decisões, etc, que ele tá, se não me engano, ele estava querendo comprar uma casa nova, algo do tipo, ele estava com dúvida, e às vezes não consegue decidir, não consegue tomar uma atitude, etc. Aí ele falou o seguinte: pessoas inteligentes, não necessariamente academicamente, mas pessoas espertas, assim, pessoas que tenham aquela inteligência mais de rua, não de rua, mas tipo de dia a dia, de raciocinar e tudo mais, e de ter um senso comum e um conhecimento geral, etc. Esse tipo de pessoa consegue ver muito longe. Então, no caso do violão de novo, quando eu penso, não que eu esteja me chamando de inteligente, mas nesse caso especificamente é até ruim ser assim, mas enfim. No caso do violão, quando eu penso em tocar violão, em começar a aprender violão, por ter essa visão longe, de pensar demais, de imaginar demais, de conseguir formar cenários demais na minha cabeça, eu consigo ver muito longe e eu vejo todos os problemas que eu vou ter nessa empreitada. Desde o valor, comprar, saber escolher um decente, etc. O barulho que vai gerar, quantas horas por dia eu vou poder praticar, durante as práticas, a dor que eu vou sentir no meu dedo, o processo de criar calos,
por onde eu começo? Eu tenho que saber ler partitura, eu tenho que saber primeiro os acordes, os nomes e decorar eles. Eu pesquiso no YouTube, eu contrato um professor, eu contrato um curso online, eu faço EAD, eu faço presencial, eu pesquiso só músicas aleatórias que eu queira aprender e fico batendo a cara. Eu começo com um curso mais iniciante, com exercícios, com música, e vai. Isso que eu não planejei, não é roteirizado esse vídeo, eu nesse momento fui pensando e achei 200 problemas. Aí quando eu vejo todos esses problemas de uma vez só, todos esses empecilhos, todas essas dificuldades, como eu vejo longe, e eu vejo todos eles uma vez só, quando eu penso em começar, parece que eu tenho que lidar com tudo isso de uma vez só, ao mesmo tempo. Então, na minha cabeça, começar a tocar violão envolve o esforço de tudo isso e eu sinto como se eu fosse de uma vez só e eu nem começo, porque eu não tenho a energia nem a vontade de encarar tudo isso de uma vez. Só que é aí que tá, eu não vou encarar tudo isso de uma vez. Mas é difícil desligar essa visão lá longe e encarar um por um. Dito isso, pessoas menos inteligentes ou pessoas que não têm essa visão tão longe, não tem esse problema. Ele até fala que provavelmente tem alguém na tua vida que tu não dava nada, que tu não considera alguém extremamente inteligente, capaz, não uma pessoa normal, até às vezes meio abaixo, e ela conquistou algo grandioso, ela conseguiu realizar uma tarefa, algo do tipo, certo? Às vezes a gente é essa pessoa, a gente não tá vendo ninguém assim porque a gente às vezes a gente tá sendo assim sem nem perceber, enfim, na visão dos outros. Mas a pessoa que não tem esse nível de clareza, digamos assim, quando ela pensa em tocar violão, ela vai inocentemente e começa. Porque ela não tem, de novo, a inteligência, a clareza, o senso e tudo mais, ela não tem a noção de tudo que pode acontecer, então ela não está pensando em problema nenhum. Ela só vai, ela teve a vontade, ela estava com dinheiro na mão, ela comprou, ela não ficou horas pesquisando, ela só comprou o violão, chegou na casa dela, olha cá meu violão, e começou. Aí, eventualmente, ela vai esbarrar no problema, por exemplo, de fazer barulho. Quando ela esbarra nesse problema, ela vai ver somente esse problema, ela vai resolver esse problema e vai seguir em frente. Ela não tem na cabeça dela que esse é o primeiro de 27. Para ela é o primeiro e só, ou é o único, às vezes. Ela não imagina que vai ter outros problemas envolvidos. Depois ela vai esbarrar, por exemplo, no problema dos dedos. Nossa, meus dedos estão doendo, estou com calo. Aí ela, beleza, encarou, é só esse problema, ela pensa, o que eu faço para cá? Ela vai resolver aquele problema. Resolveu, ela, nossa, resolvi, pronto, agora eu estou livre para aprender violão, vai ser tudo mil maravilhas. E ela continua. Aí ela vai e esbarra em outro problema. E é uma só, ela vai enfrentando eles um de cada vez, que é a forma que acontece, é a forma que a gente deveria ver e fazer as coisas, só que é difícil quando tu tá vendo todos, é difícil ignorar 26 e focar em um. Porque às vezes se tu já tá com uma certa dificuldade, tu já tá se cansando para resolver aquele um, a tua ciência, a tua noção de que existem outros 27 pesa muito na tua cabeça e dá uma vontade gigantesca de desistir. Então às vezes tu nem começa, às vezes tu começa e desiste muito, muito rápido. Enfim, basicamente a pessoa que não vê nada na frente dela é como se ela estivesse jogando a vida com os gráficos no mínimo. Silent Hill, uma neblina gigantesca, ela não tem uma visão tão longe, digamos assim. Essa pessoa, só dela ter começado e chegado no primeiro problema, mesmo que ela ainda esteja batendo a cabeça nesse primeiro problema, só dela ter chegado no primeiro problema, ela já está 1000 vezes melhor do que a pessoa que viu tudo, que sabe de tudo e nunca nem começou. E isso é muito verdade. Eu sou a pessoa que vê tudo, eu sei disso, eu sei de toda essa analogia, eu estou falando sobre isso aqui, e mesmo assim eu não resolvi esse problema e eu continuo agindo da mesma forma. O que abre até um assunto paralelo sobre pessoas que têm uma autoconsciência muito grande, elas têm muita noção de quais são as dificuldades que ela tem, os problemas que ela tem, os defeitos que ela tem. E isso não é necessariamente bom, porque eu saber exatamente o que tem de errado comigo não quer dizer que eu sei consertar, eu só sei que está ali. Às vezes isso me ajuda, no máximo, a me sentir um pouco menos ruim, tipo, ruim como pessoa, ou errado, eu me sinto menos pior, porque eu sei exatamente o que está causando eu ser dessa forma. Porque eu acho que se tu tem um problema e tu não sabe por que tu é assim, nem de onde ele vem, deve ser mais frustrante. Mas enfim, isso impede
que eu resolva, isso não impede, mas isso no caso não me ajuda a resolver nada, porque eu saber o problema não quer dizer que eu sei a solução. Se eu tô vendo um cano na parede vazando água, eu sei que o problema é aquele ali. O fato de eu estar com água até o joelho, eu acho que é desse cano que está saindo água na minha parede. E eu sei que é um problema, um cano não deveria fazer isso, não deveria estar vazando. Significa que eu tenho conhecimento de um encanador e que eu vou conseguir consertar o cano? Não, eu só sei de onde está vindo, certo? E quem que é um encanador? Normalmente um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. E não tem vergonha nenhuma, é muito lógico e inteligente a pessoa procurar ajuda de um profissional, tanto quanto eu procurar ajuda com um médico quando eu quebrei meu braço. Porque eu sei que eu quebrei meu braço, eu sei que ele está quebrado, eu sei que dói, e aí não faz sentido essa reação que as pessoas têm com o psicólogo, por exemplo, de tipo, mas vou falar como se fosse o braço, né, mas ir no médico por causa que o meu braço está quebrado é coisa de viado. Pelo amor de Deus, na minha época a gente ficava com o braço quebrado a vida inteira e só levantava e a vida que segue. Essa geração de hoje, os braços estão muito frágeis, tá todo mundo com o braço quebrado. Na minha época não tinha nada disso. Qualquer coisinha agora é um braço quebrado. O homem não precisa disso, é só trabalhar e seguir a vida e dane-se o braço quebrado. Não faz o menor sentido, né? Psicólogo, mesma coisa. Então, a pessoa que ela tem muita autoconsciência, ela sabe exatamente os problemas dela, ela acaba tendo uma dificuldade maior de procurar um profissional, porque na cabeça dela ela já sabe tudo. Eu já sei na minha cabeça, eu já sei quais são os meus problemas, eu já sei o que eu tenho que melhorar, o que né, me afeta, etc. Então, pra que eu vou gastar dinheiro e ir até lá e ficar esperando e ficar 1 hora falando pro cara falar pra mim o que eu já sei? Só que aí que tá, primeiro que tu talvez não saiba de tudo, isso é que eu tô falando comigo mesmo agora. Eu não sei de tudo, muito provavelmente. Até talvez quanto mais eu for descobrindo, caso eu me consulte com um profissional, mais eu vou perceber que eu não sabia de merda nenhuma. E outra, eu ia falar outra coisa. Tá, tipo, ele não vai necessariamente só falar o que tu já sabe. Ele vai conseguir te revelar coisas que tu não sabe ainda, e o que tu já sabe, só saber não basta, tu ainda tem que saber consertar. E essa pessoa normalmente ela sabe consertar, ela sabe te ajudar, te guiar a se resolver. Mas enfim, voltando lá atrás, a pessoa que não tem a visão tão longe, ela resolve as coisas de uma vez só e tudo mais, ok. Era isso que eu tô falando? Provavelmente, enfim. Isso é um problema, né? A pessoa agir como se tudo fosse vindo de uma vez só, sendo que não vai, e é um empecilho gigantesco e acaba nunca começando nada. E não é assim que as coisas funcionam, certo? Então, esse combo de procrastinação é muito ruim se tu é afetado pelos dois. Então, no teu dia a dia, tu tem dificuldade de fazer tarefas simples, tu fica sempre para depois, e parece também, eu acho que talvez um traço daquela mesma inteligência que atrapalha porque tu vê demais, eu acho que essa inteligência de ficar racionalizando e raciocinando e vendo cenários, quanto mais isso tu tem, pior é, porque mais convincentes são as tuas desculpas que tu cria para ti mesmo e mais convincentes são os cenários hipotéticos que tu cria para justificar tu não fazer as coisas, né? Aí tem essa do dia a dia, que tu não faz nada, que tu não começa, e tu não bota nada em prática, ou que tu vai enrolando, deixando para depois, tá aqui na tua frente o problema que tu tem que fazer, e tu empurra. Combando com a de não começar grandes coisas nunca, tu fica estagnado, cara, tu não vai para lugar nenhum, então tu não se mexe aqui, não resolve o que tu tem aqui, tu não se vê, tu não começa fazendo nada depois, então vai parar onde? Vai parar em lugar nenhum, tu não faz nada mesmo. E aí? Qual que é a solução disso? Provavelmente um psicólogo, procurar ajuda. Às vezes é um livro de autoajuda que vai mudar tua percepção, tua visão do mundo, vai fazer a chavinha, desbloquear, como diria o Pablo Marshall. Mudar o mindset, oh my god. Então, talvez, às vezes isso ajuda, ou talvez seja só um fósforo que dá uma chama ali por uns dias e depois tu volta para tua configuração padrão. Eu já tive alguns desses, né, alguns foguinhos assim que me deu uma motivada e um gás assim, eu fui e comecei a fazer as coisas e vai desacelerando, depois eu voltei para quem eu sempre fui, né, e o meu modus operandi
padrão. Também isso é um lance de motivação e disciplina, é um assunto legal também. E eu acho que a falta de disciplina, ela é um grande problema, porque quanto menos disciplina tu tem, parece que mais espaço a procrastinação tem, né? E esse lance de motivação, agora, português, como falá-lo? Palavras. Aí que tá, eu tenho que lembrar que tipo, eu penso rápido, né? Eu tenho raciocínio rápido, eu fico pensando em vários assuntos ao mesmo tempo, eu tô tendo que conversar comigo mesmo para ter esse vídeo, para me falar sozinho. E quando tu faz esse pensamento é uma coisa, é muito mais rápido, é muito mais instantâneo. E eu tenho que lembrar que existem músculos na minha boca que tem que fazer um esforço para dizer as palavras, e existe dicção, etc. Então às vezes eu tenho que me desacelerar para conseguir falar direito. Enfim, às vezes eu acho que a gente superestima, a gente romantiza demais a motivação. Nossa, que pessoa motivada, uau, meu Deus, e tipo, como eu queria ser motivado, como eu queria ter motivação para fazer as coisas. Só que a motivação, ela é só o gás, sabe? Ela é só o fósforo, digamos assim. Ela vai te dar aquela energia, aquele ali por uns dias, e se tu só depender de motivação, tu vai desistir, tu vai parar, tu vai titubear, tu vai falhar, etc. Porque motivação pura é muito difícil, não é algo constante, ela não é estável, certo? Então, por exemplo, até pessoas que tu acha que sejam, nossa, que pessoa motivada, tal, sei lá, Kobe Bryant, David Goggins, qualquer atleta gigantesco aí, que é famoso por conquistas incríveis, parece que, nossa, que cara motivado, meu Deus, ele acorda de madrugada e vai correr. Aí que tá. O David Goggins, quando ele acorda de madrugada, ele levanta da cama, ele já sente dor no joelho, ele deve escutar barulhos indescritíveis vindo do ligamento do joelho dele, que nem existe mais. Esse cara, ele não tá motivado, ele não tem zero motivação envolvida nesse ato. Ele não tá com a mínima vontade de levantar e de correr, ele não quer fazer isso. Ele nem deveria, de acordo até com os médicos. Mas como que ele consegue ignorar a dor e o sono e a preguiça e correr? Porque ele tem disciplina. Ele não é uma pessoa motivada, ele é uma pessoa disciplinada. Vai ter dias que sim, ele vai ter motivação, ele vai estar com vontade, ele vai querer dar uma corridinha, e talvez nesses dias ele consiga se performar melhor, porque tem duas energias empurrando ele, a disciplina e a motivação. Mas nos dias que a motivação não está lá, que são muitos, porque a motivação não dura para sempre, a disciplina tem que substituir ela, ou a disciplina tem que estar sempre ali. Porque é muito fácil eu ir treinar ou ir correr, tudo mais, quando eu estou com vontade. Eu estou apenas fazendo uma vontade minha. Eu estou sendo até egoísta. Agora, quando eu não estou com a mínima vontade, quando está frio lá fora, quando está chovendo, quando eu estou dolorido, quando eu estou cansado, quando eu estou com preguiça, mesmo assim, eu levantar, eu sair de casa e fazer o que eu tenho que fazer, isso é realmente algo notório e é disciplina. E a maioria das pessoas hoje em dia parece que não tem muito, ela fica se dependendo da motivação. Então, às vezes, ela procura gatilhos ou coisas para ficar tentando ali, ó, manter a chaminha, a fogueirinha da motivação viva, e não funciona muito, sabe? Não funciona para sempre. E a pessoa que só tem motivação também, ela acaba se sentindo mal quando ela não tá com a motivação. Nossa, sei lá, acordei mal, não tava afim, eu tava meio, sei lá, meio desconfortável, alguma coisa assim, não fui pra academia hoje. Tem muita gente, não é o meu caso, mas tem muita gente que fica depois assim na cama, às vezes encolhido assim na cama, do jeito mais fracassado possível, pensando, nossa, eu sou um merda, eu sou um fracassado, ai, eu não fui pra academia, ai, como eu não tô com vontade de fazer nada, eu sou um depressivo sem valor nenhum. Porque ela se acha horrível, ela acha que ela tem que ter vontade todo santo dia. Nossa, como assim hoje eu não quis sair da minha casa e levantar discos de ferro pesados, sofrer, sentir dor, suar e voltar para casa? Nossa, eu sou um monstro, eu estou completamente errado. Mas é normal, não é todo santo dia que tu vai querer fazer algo cansativo, doloroso, com suor envolvido. Não é todo dia, sabe? E tudo bem, é comum às vezes tu não ter vontade de fazer, quanto mais difícil for a tarefa, mais comum é. Agora, se a pessoa tem a disciplina de ir, ela vai ir do mesmo jeito, não vai se sentir mal, às vezes a pessoa até se sente bem, tipo,
Nossa, hoje eu tava um caco, nossa, hoje eu tava só a capa da gaita, mas fui lá e fiz ainda, pô, fiquei satisfeito comigo mesmo, que bom, fiquei feliz. Isso é completamente oposto. Tu fez o que tu deveria ter feito e ainda tu se sente melhor ainda do que se tu tivesse ido com a motivação. E às vezes a pessoa também é um pouco mais de boa, assim, tal, mais desapegada, digamos assim, e ela entende, tipo, cara, eu não sou atleta, eu não sou fisiculturista, eu não devo nada pra ninguém, eu não sou obrigado a nada, eu não tô morrendo, eu não tenho nada médico que me obrigue a fazer exercício, senão eu vou morrer daqui a um mês. Eu tô de boa, eu não tô viajando, eu não tô comendo manteiga derretida com sorvete e bebendo sorvete, eu não tô fazendo nada de loucura e tal. Um dia da semana que eu não for, não vou morrer. Não vai explodir a academia, ninguém vai morrer, tudo bem. Amanhã eu vou estar me sentindo um pouco melhor, meu corpo vai estar dolorido, menos dolorido, sei lá, eu vou estar um pouco mais descansado, eu vou tentar dormir melhor hoje. Amanhã eu vou. Às vezes talvez até eu treine um pouco mais para compensar o que eu não fiz hoje. Tudo bem. E para mim também, eu sou mais essa pessoa, e eu acho que tudo bem mesmo. Nem todo mundo tem que ser uma máquina, nem todo mundo tem que ser o David Goggins, nem todo mundo precisa ser o Kobe Bryant. A gente não tem que ficar comparando a gente com atletas famosos ou com pessoas que vivem disso ou com pessoas completamente fora da curva, como é o David Goggins, com psicopatas da disciplina e da produtividade e se achar um lixo por não estar indo. Muitas vezes tu é a primeira pessoa da tua família que teve essa disciplina de começar uma academia, de começar a se cuidar mais e se importar com o teu corpo. Ah, nossa, putz, faltei a faculdade 2 vezes, meu Deus, eu sou um fracassado, eu sou uma vergonha. Aí vai ver a pessoa a primeira da família a entrar na faculdade. Tu já tá muito na frente. Tu já tá fazendo muito mais do que quem veio atrás, muito mais do que era esperado de ti, sabe? Então, enfim, relaxa de vez em quando. Nem tudo é o fim do mundo. Engraçado, né? Primeiro eu falei procrastinação, que não tem que deixar de fazer as coisas, agora eu falei que tudo bem não fazer. Leva qual mensagem tu quiser, qual que tu precisar mais. Se tu é um maníaco que se cobra, tem muita pressão e paranoico, e do ambiente à tua volta, as pessoas, o trabalho, isso já te coloca pressão. E tu ainda tá colocando pressão em cima de ti mesmo, então essa parte final é mais pra ti. Sim, tu aí mesmo, que tá no teu quarto com um notebook vermelho, que tu parou de assistir um vídeo do Felipe Neto para ver esse aqui, que me conhece, sim, a gente estudou junto, tu mesmo aí, tu sabe quem tu é. É pra ti que eu tô falando. Agora, se tu é o cara que, não sei o que, vai fazer depois, né? Tu percebe que, nossa, o tempo tá passando, eu boto muita coisa na caneta e não boto nada em prática. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer e nunca começo, tá? Então leva mais a primeira parte do vídeo. Eu vou levar qual? As duas, foi eu que falei, eu sou maluco, eu tô falando sozinho, eu tô discordando comigo mesmo, então talvez eu acho que a mensagem desse vídeo que eu mais vou ter que tirar pra mim mesmo e levar adiante é talvez ir dar o braço a torcer e ir pro psicólogo que te faça bem, né? Não tem ninguém ali. Enfim, 63 minutos do segundo tempo da final da Copa, 0-0. Espero que a Argentina exploda, que entre em combustão instantânea todos os 11 jogadores em campo. Mas enfim, dependendo do que der nessa final, eu faço um vídeo sobre isso. Provavelmente não vou fazer, eu nem me importo tanto assim com futebol. Meu país saiu por mim, ó. Enfim, deixa um like nesse vídeo. Não procrastine o like. Não fique pensando, pô, verdade, eu vou dar um like nesse vídeo. Aí você fica, pô, mas daí eu tenho que pegar o mouse, tenho que descer o vídeo. Às vezes tem que tirar de tela cheia, tem que descer, tem que clicar ali no botãozinho. Nossa, que preguiça. Só faz, cara. Se tu tá vendo isso numa TV, Alexa, comprar 1 zilhão de absorventes. Não sei porque eu falei isso. Tu nem deve ter Alexa. Enfim, você tá assistindo isso na tua sala? Eu tenho que pegar o controle, nem me tirar. Só faz, cara. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa da vida. Então, enfim. Muito obrigado por assistir. Eu tô ficando maluco. Lentamente eu tô perdendo as estribeiras. O último vídeo desse canal eu vou estar aqui, ó. E vocês vão estar lá pra assistir, né? Vocês querem ver o circo pegar fogo. O que eu tô falando? Eu tô falando com quem? Quem são vocês? Ninguém tá vendo isso. Enfim, muito obrigado. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Eu vou procurar ajuda. Eu preciso. Tá, brincadeira. Eu vou jogar algum jogo aí. E é isso. Não sei, na real. Eu tenho que... Aí, ó. Tem essa procrastinação também.
A procrastinação de tipo, o que eu vou fazer agora? Por exemplo, eu não tenho nada que eu precise fazer por agora, não tenho nenhuma tarefa, nem nada específico. Eu poderia, talvez, catar alguma coisa para fazer. Por exemplo, embaixo do meu celular, minha parede está suja. Eu já vi várias vezes. Só que eu fico pensando que eu tenho que ir lá pegar uma esponja, um balde de água, não sei o que, esfregar e é só eu não olhar. Vira pra cá, ó. Eu não vejo mais a parede suja nenhuma. Muito mais fácil, né? Mas enfim, às vezes até entretenimento eu procrastino. Nossa, a minha lista de filmes para assistir em todos os streams diferentes, se somar, dá 15 anos de coisa que eu marquei e não vi até agora. Séries e tudo mais, livros. Que doideira, né? Até para se entreter a gente tem preguiça hoje em dia. Enfim, eu vou fazer alguma coisa na minha vida, né? Faça você também. Comente aí caso você se identificou com alguma coisa, caso tenha algo específico que tu já pensou muitas vezes fazer, nunca fez. Caso esse vídeo tocou aqui, ó, no seu esôfago e você fala, não, verdade, vou começar. E começou. Não comenta muito antes. Não pensa, ele tá certo, vou fazer tal coisa. Aí tu vai lá e comenta. Vou fazer, porque enquanto tu tá pensando, digitando, escrevendo, né, comentando ali e tudo mais, talvez só nisso aí tu já desiste de fazer. Então faz primeiro, depois volta aqui e me conta. Aí eu fui e fiz. Nossa, parabéns. E é isso aí. Thumbnail eu não sei. Eu vou pausar o vídeo em qualquer momento. Dane-se, mentira. Aqui, ó. Será que tapar a boca é bom da cartão vermelho, falam, né? Não sei se o YouTube gostaria de alguém com metade do rosto tapado. Na verdade, provavelmente eu vou pegar uma imagem do começo do vídeo que a iluminação tá melhor. Tchau, me deixa aí!